Fala, galerinha! Hoje a gente começa a parte de modelos atômicos, né? A gente está começando a entrar num conteúdo que eu acabei não terminando, então a gente vai fazer uma revisão do início da matéria e depois boa parte da matéria já é matéria nova, tá? Mas primeiro aí tem um período de revisão que eu cheguei a falar com vocês, até mostrei vídeos e tudo. Então, eu vou fazer essa primeira parte, que é a revisão, e a segunda já entrando em matéria nova, e a segunda parte já com exercício, tá bom? Então, vamos lá. Origem da palavra átomo, né? De onde surgiu isso? Surgiu de uma coisa filosófica, né? Há 400 anos antes de Cristo, Demócrito, Leucipo, eles começaram a pensar como é que o mundo ia ser e começaram a imaginar que o mundo podia ser, né, ajustado, gerado a partir de pequenas partículas que são tão pequenas, tão pequenas, tão pequenas que não poderiam mais ser divididas. Daí recebeu a palavra átomo, o nome dessa partícula, porque a palavra átomo significa não divisível, tá? Isso não é um modelo atômico, porque isso é só filosófico, isso é só um pensamento, então não é um modelo efetivo, ninguém foi para o laboratório, ninguém fez pesquisa nenhuma, tá? E aí ele sempre pensava, né, alguma coisa do tipo, eu tenho um pedaço de madeira, então se eu dividir, vai chegar uma hora que a madeira é tão pequena, tão pequena, tão pequena que não pode mais ser dividida. Essa madeira que não pode mais ser dividida eu vou chamar de átomo. Só que aí seria o átomo de madeira, quer dizer, um pedaço de madeira tão pequeno que não poderia mais ser dividido. E ele ainda imaginava, mesmo que ele tivesse o melhor dos melhores objetos cortantes. Enfim, seria isso. E aí, como eu falei, a gente... Ih, o brinco caiu. A gente vai chamar de modelo, né? Mas efetivamente não é... Tirar o outro. A gente não vai chamar de modelo efetivamente, porque modelo tem que ter uma imagem, modelo tem que ter uma característica. E ele era, como eu falei, filosófico. Ele não tem um desenho, ele não tem uma... né? E aí, passaram-se um número bom de anos, quase 2000 anos, e a gente começa a ter as leis ponderais. São as leis de Lavoisier e Proust. A lei de Lavoisier, ela fala da conservação da massa. A lei de Proust fala das proporções definidas. Então, a ideia é, a massa que eu tenho antes é igual à massa que eu tenho depois. Ou, se eu dobrar uma reação, todos os reagentes e todos os produtos serão dobrados. Se eu dividir ao meio, todos os reagentes e produtos serão divididos ao meio. Isso deu base para começar a se pensar de novo, 2000 anos depois, no que seria essa divisibilidade de novo. Como é que isso se daria? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como Lavoisier fez o raciocínio dele. Ele pega duas substâncias, ele inventou esse frasquinho, ele bota uma substância que escorre aqui pelo cantinho e vem para cá, uma outra substância diferente que escorre aqui pelo cantinho e vem para cá, elas não se misturam. Ele mede a massa antes e depois, tá? Ele vai medir a massa desse sistema, né, antes e depois. E aí ele vira os dois, sacode, mistura e, de repente, as duas substâncias reagem. Existe uma formação de um produto sólido, mas mesmo assim a massa ela se torna a mesma. E, de novo, eu tenho aqui um processo do antes e do depois. Antes da reação e depois da reação, o sistema estava fechado, ele consegue manter o sistema, tá? Então, essa é a lei da conservação da massa. E a lei de Proust, como eu falei com vocês, né? Eu tenho uma determinada reação que eu posso dobrar, triplicar, quadruplicar e eu vou ter a mesma proporção, como se você dobrasse a receita de um bolo. Mas se você mudar as quantidades dos reagentes, você vê que aqui eu peguei hidrogênio e oxigênio e produzi água. Aqui eu peguei a mesma quantidade de hidrogênio com uma quantidade maior de oxigênio e não produzi água, e sim água oxigenada. O que isso significa? Que essas proporções elas são fixas. Se eu mudar as proporções, significa que se você for fazer uma receita e mudar muito a receita, pode ser que seu produto não seja exatamente aquele que você esperava. E aí essas são as proporções definidas. Baseado nisso, surgiu o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, ele ficou com as ideias, né, inalteradas de Demócrito até 2200 anos depois, que é quando ele
Então, começa em 1808 a discutir o que seria esse novo modelo atômico. Então, foi o primeiro modelo baseado em experimentação, né, baseado em laboratório. Ele consegue fazer reações químicas, eram reações que ele pegava as substâncias, tacava fogo nas substâncias e ia ver o que ia ser produzido, ele ia ver o que ia ser gerado, né? Então, ele vai fazer reações químicas e baseado nas massas dos reagentes, nas massas dos produtos, o que existia naqueles reagentes e produtos. E aí ele vai botar um monte de postulados, né? Ele vai testar um monte de postulados. Alguns são válidos, outros não. Vou passar eles rapidinho. Toda a matéria é constituída por átomos. Isso de 1808 para agora continua valendo. É isso. Átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam mesmas propriedades químicas. Isso já está furado. Por quê? Tem elementos que são do mesmo elemento químico, a gente vai chamar isso de isótopos, mas tem massa diferente. Então, por exemplo, tem hidrogênio que tem massa 1, tem hidrogênio que tem massa 2, tem hidrogênio que tem massa 3. Tem carbono que tem massa 12, tem carbono que tem massa 13, tem carbono que tem massa 14. Então, essa daqui está furada. Existem, sim, elementos iguais que tenham massas diferentes, tá? Átomos de elementos diferentes apresentam massas e propriedades diferentes. Também está errado porque hoje tem os isóbaros. Isóbaros são átomos completamente diferentes, mas que coincidentemente podem ter a mesma massa. Então, esse postulado não funciona mais. Átomos são permanentes, indivisíveis, não podem ser criados nem destruídos. Tá quase tudo certo. O indivisível a gente sabe que hoje tem divisão, próton, nêutron, elétron, núcleo, eletrosfera, a gente vai ver isso. Mas destruído não, eles não são destruídos, eles no máximo se transformam em outras coisas. Mas destruição seria ele, sumir. Não, ele não some, ele pode ser transformado. Eu posso deixar de ter um átomo de carbono, mas ele pode se transformar em outro átomo, né? Então, sumir, ele não vai sumir. Reações químicas comuns não passam de uma reorganização dos átomos. Isso continua certo. Nas reações básicas, simplesmente o que você faz é soltar os átomos originais, reorganizá-los e formar novos produtos. Então, isso aí tá beleza. Compostos são formados pelas combinações de átomos de elementos diferentes em proporções fixas. Aqui tem um errinho também, que hoje a gente conhece as substâncias simples. Substâncias simples não precisa de elementos diferentes. Às vezes eu posso ter vários átomos do mesmo elemento. É o caso do grafite, do grafeno, do nanotubo, onde eu tenho a substância, grafite, nanotubo, grafeno, né? E diamante. E a única coisa que ela é formada é carbono, vários átomos de carbono. Então, não preciso de elementos diferentes. Eu posso ter vários átomos do mesmo elemento. Átomo na menor porção da matéria? Poderia ser, mas ele hoje tem uma subdivisão. Então, a gente pode pensar que a subdivisão seria a menor parte da matéria. São esferas maciças e sem carga, a gente vai ver que não são mais esferas maciças e hoje elas têm carga, tá? Bom, na época do Dalton, ele fez uma sacada interessante. Ele só conhecia 36 elementos químicos, hoje são mais 118. E ele foi o primeiro a pensar em usar símbolos químicos para identificar o elemento. Então, ele, assim, vou mostrar no próximo slide, ele faz uma tabela, que não é uma tabela periódica, mas é uma tabela dizendo que cada elemento tinha um símbolo associado. Então, ele foi o primeiro a usar simbologia química. Muita gente acha que a tabela que ele gerou foi mais ou menos assim. Átomos que eram bolinhas, né, diferentes, sendo elemento químico diferente, e átomos iguais, sendo elementos químicos iguais. Muita gente acha que ele fez isso, né? Então, esse átomo seria diferente desse, e esses todos aqui vermelhos seriam iguais entre si. Não foi bem isso que ele fez, não. Mas a ideia se perpetuou como se fosse isso, tá? Ou isso, né? Que átomos de tamanhos diferentes, né? Seriam elementos químicos diferentes. Para questões de vestibular e tal, essa terminologia ainda é usada. Então, se você vê uma questão feita cheia de bolinhas, você vai entender que átomos de mesmas cores, mesmos tamanhos, seriam do mesmo elemento. Átomos com cores diferentes, com tamanhos diferentes, seriam elementos diferentes, tá? Mas, na verdade, o que ele fez foi isso aqui. A tabelinha original dele é essa daqui.
onde ele vai colocando aqui o nome do elemento e o símbolo que ele usou para identificar aquele elemento. E ele foi o primeiro a escrever reações químicas mesmo, usando esses elementos. Então, foi um grande passo, né, para a ciência. O modelo de Thomson é quase 100 anos depois, né? Então, o primeiro modelo, que era do Demócrito, que era filosófico, para o segundo, foram quase 2.200 anos, e agora a gente leva 100 anos entre um modelo e outro. O que o Thomson faz, na verdade, é descobrir o elétron, tá? Ele faz vários testes, eles já conhecem um pouco de eletricidade, mas não sabiam o que era eletricidade. Eles sabem produzir aquele fluxo de elétrons, eles já tinham aprendido a fazer aquele fluxo de elétrons para ser utilizado, mas eles não sabiam exatamente o que era. E aí foi Thomson que descobriu que aquele fluxo de elétrons que todo mundo estava estudando, todo mundo estava tentando entender o que era na verdade a existência de um elétron. E com isso ele consegue fazer a primeira grande descoberta em relação ao átomo, que seria ele ser divisível, né? Eu tenho um lado positivo e um lado negativo. Fê, ele conseguiu provar o positivo? Não, ele só conseguiu provar o negativo, ele só consegue provar os elétrons. O problema é que quando ele prova o negativo e você encosta nas coisas, você encosta e nada dá choque. Então é sinal de que tem uma estabilidade elétrica ali, tem uma, né, organização elétrica. O que significa dizer que tem que ter alguma coisa positiva. Ele soube explicar essa parte positiva? Não, ele não soube explicar. Então ele fez um desenho que na cabeça dele fizesse sentido. E aí a gente chama esse modelo de pudim com passas. Há quem chame de pudim com ameixa, mas é raro, tá? A maioria vai chamar de modelo de pudim com passas. O primeiro do Dalton era da bola de bilhar. Parecia uma bolinha maciça, né? Maciça é recheada, tá? Então o primeiro era uma bolinha maciça, sem carga. Esse agora continua sendo uma bolinha maciça, mas ele é uma massa positiva recheado de coisas negativas. Negativas essas que teriam facilidade de sair, tá? Então, na cabeça dele, esses negativos poderiam sair e gerariam o tal fluxo que eles conheciam, que hoje você entende que é a corrente elétrica, tá bom? Então, esse é o JJ Thomson. Então, tá aqui, ó, uma massa positiva salteado de cargas negativas, e aí o modelo de pudim com passas, que é como ele ficou conhecido, tá bom? Mas aí que tá. Tem umas coisas legais que de vez em quando aparecem umas questões sobre a forma que ele descobriu, né? Então, ele descobriu utilizando os chamados raios catódicos. Hoje, leia-se rádio catódico igual a elétron, tá? Mas eles não sabiam, eles deram o nome de raios catódicos, mas eles não sabiam exatamente o que era. Lembra que ele está começando a estudar. Mas ele sabia o seguinte: se ele fizesse um tubo, e esse tubo, ele botava um gás rarefeito, um tubo de vidro, vocês vão ver, tem várias imagens dele nos próximos slides. É um tubo de vidro, ele bota um eletrodo numa ponta, um eletrodo na outra, bota um gás rarefeito lá dentro e liga. E aí, o que acontece? Os elétrons, que na época ele achava que era o raio catódico, mas hoje a gente sabe que são os elétrons, eles são gerados num polo, atravessam aquele gás rarefeito e chegam ao outro polo. Então, ele é gerado no polo negativo e vai ser atraído para o polo positivo. E nesse meio tempo, ele acaba excitando esse gás. Ele acaba fazendo com que esse gás fique agitado. E isso acaba liberando uma luz. A gente vai ver aqui a liberação de uma luz. Quem inventou esses tubos para ele, quem, né, proporcionou ele teve a ideia, mas não foi ele que fez os tubos, foi um cara chamado Crookes. Aí os tubos ficaram conhecidos como tubos de Crookes, tá? Então, o primeiro tem esse desenho, como eu falei, ó, um tubo de gás rarefeito. Rarefeito é porque tem pouco gás dentro, tá? Polo positivo e polo negativo. O elétron é gerado no polo negativo e se encaminha para o polo positivo. O que diz pra gente que elétron tem carga negativa, porque ele é atraído para o polo positivo e opostos se atraem, beleza? E aqui o tubo em funcionamento. Então, eu tenho polo positivo, polo negativo e o gás rarefeito. Ele é excitado pelos elétrons, os elétrons fazem com que ele fique agitado e essa agitação dele acaba gerando essa luminosidade.
Os elétrons têm massa, a gente também vai ver no vídeo isso aqui acontecer. Ele tem aqui como se fosse um roda-moinho, vocês vão ver no vídeo. E se o elétron não tivesse massa, se não houver massa no elétron, ele vai atravessar e o roda-moinho vai ficar parado. Se tiver massa, ele vai atravessar e vai fazer esse roda-moinho girar, tá bom? Então, aqui seria uma das imagens. O que eu consegui o vídeo não é exatamente esse, não. Esse aqui eu não consegui o vídeo. Ele se move para frente e para trás. Se eu mudar os polos, a coisa inverte, tá? Se eu ligar polo positivo de um lado, polo negativo, e depois trocar, ele vai ficar subindo e descendo. Mas, enfim, ele aqui vai se mover, tá vendo? Aqui ele vai se mover para cima, para baixo. O que eu consegui no vídeo é que ele vai ficar girando só no eixo. Mas dá no mesmo, quer dizer, esse catavento se moveu, é sinal de que ele tem massa, tá? Elétron tem carga negativa. A gente vai ver que ele vai botar um ímã. Toda vez que o ímã for virado para o lado positivo, você vai ver que ele vai atrair aquele feixe colorido. Toda vez que eu jogar o lado negativo, ele vai empurrar o feixe colorido para fora. Opostos se atraem, iguais se repelem. Então, aqui está o desvio, mas no vídeo isso vai ficar mais legal, tá? Aqui é só uma imagem, o vídeo vai aparecer bem mais. Então, se eu tiver aqui um ímã com polo negativo, esse efeito, né, luminoso se afasta. Se eu tiver esse ímã com polo positivo, esse efeito se aproxima, tá bom? Elétron segue em linha reta. O que ele fez? Ele botou um obstáculo aqui e fez a ligação. O elétron ele é gerado no ponto C, que é o catodo, e vai vir e passar por esse objeto. Se ele segue em linha reta, ele vai fazer uma sombra aqui, exatamente igual à forma desse objeto. Se esse elétron caminhar em zigue-zague, essa forma, né, dessa sombra, ela fica embaçada, ela fica meio desconexa. E aí a gente vai ver que tá aqui o objeto, ele tá de ladinho, mas é esse objeto aqui. A gente vai ver aqui no vídeo, também vai dar para ver melhor. A sombra, ela fica igualzinha ao objeto. Isso é sinal de que o elétron caminha em linha reta, tá bom? Bom, um tempo depois, 1886, houve a descoberta do próton, né? E aí eles chamaram prótons de raios canais. Então a lógica é, ouviu falar em raio catódico, você vai ler elétron. Ouviu falar em raio canal, é a mesma coisa que você estivesse escutando próton, que eram os nomes antigos, eles foram renomeados, tá? Então, raio catódico é elétron, raio canal é próton. E aí, como eu falei, né? A gente hoje sabe que essa massa, ela é uma massa grande, né? O próton, ele é um carinha que tem um tamanho maior que a do elétron, tá? Ele é bem maior que o elétron. A gente vai ver que ele tem a mesma quantidade de carga de um elétron, só que o sinal trocado. Então, cada um próton vai neutralizar a carga de um elétron, tá bom? Eles têm exatamente a mesma quantidade de carga, mas com sinais trocados. Por isso que o átomo é neutro, tá? O número de prótons você vai ver que é igualzinho dos elétrons. O que ele vai usar? Lá para poder descobrir esse próton, ele vai usar como gás, aquele gás que eu falei que era rarefeito, ele vai usar o hidrogênio, tá? E aí a ideia é o seguinte, o hidrogênio vai ser bombardeado com os elétrons. Alguns hidrogênios, quando forem bombardeados com os elétrons, vão perder o seu único elétron. É como se ele tomasse uma porrada e o elétron dele saísse. Só que o hidrogênio só tem um próton e um elétron, não tem mais nada. O hidrogênio só tem um próton e um elétron. Se ele toma porrada e perde o elétron, só sobra o próton. E aí eles conseguiram provar a existência do próton, a gente vai ver com esse tubinho. O elétron é gerado aqui no meio, tá? O elétron, o polo negativo, o catodo, ele é gerado aqui no meio. Aqui embaixo está o polo positivo. O que vai acontecer? O elétron é gerado aqui e desce. Ele vai ser lançado para baixo, porque ele vai ser atraído pelo polo positivo. No momento em que ele está descendo, ele desce com uma velocidade altíssima. Ele sai daqui e se encaminha aqui para baixo numa velocidade extraordinária. E aí, nisso, como eu falei, ele vai dar uma porrada em algum hidrogênio que tem ali. É hidrogênio rarefeito,
mas alguns hidrogênios vai estar no meio do caminho do elétron, e aí o hidrogênio se porra lá com o elétron, e o único elétron do hidrogênio acaba saindo também, acaba indo embora. E aí só sobra um próton. Mas o próton é atraído para o polo positivo, para o polo negativo, né? O próton é positivo, é atraído para o polo negativo. Então, qualquer próton que for gerado aqui embaixo, ele acaba sendo atraído para cima. Então, os elétrons estão sendo atraídos para baixo, elétron é negativo, está sendo atraído para a carga positiva. E qualquer próton que for gerado aqui, positivo, vai ser atraído para cima, porque a carga é negativa. Aí a gente vê essa cor um pouquinho diferente. De novo, no vídeo vai ficar mais bonitinho, que vai estar em movimento, vai ficar melhor de você ver. Aqui tá o que eu expliquei para vocês, ó, o polo negativo gerou os elétrons e os elétrons vão se mover para cá. Então, os elétrons estão se movendo da direita para a esquerda. Nesse meio do caminho, esbarram com os hidrogênios e roubam os elétrons de alguns hidrogênios. Aí o hidrogênio fica só como um próton. E aí o próton é atraído para cima e aqui a gente vê um outro tipo de cor. Para baixo vai ser verde, para cima vai ficar vermelho. Para baixo é elétron, para cima é próton. Aqui, como eu falei, para a gente encerrar, vai ser esse vídeo. Ele é um vídeo curtinho, mas que ele vai mostrar tudo que eu falei em movimento, tá? Então, vamos botar o videozinho aqui. Olha aqui como eu falei com vocês. Aí, ele tá mostrando o elétron em movimento, tá vendo? Ali, ele vai mostrar todos esses vídeos. Ele vai mostrar que ele tá gerando uma carga elétrica, tá vendo? A carga elétrica tá sendo gerada aqui. E aí, eu tenho atração. Olha lá, ó. O fecho, ele vai chegar com o ímã. Olha o ímã, tá sendo atraído. Polo positivo tá atraindo os elétrons, tá vendo? Ó, o polo positivo do ímã atraindo o elétron. Agora ele virou, ó, o polo azul é o negativo, tá afastando os elétrons. Então, ele tem um polo atraindo e um polo afastando. Olha lá, ele vira o polo e ele vai mudar as características. Ali, a gente vai ver esse mesmo fechozinho, né? Aqui está sendo gerado o elétron de um lado, ó, o elétron está sendo gerado aqui e está caminhando para cá. Ele é gerado no polo negativo e caminha para o polo positivo. Tá? Isso que vocês estão vendo. Essa luminosidade, como eu falei, está ligado ao gás rarefeito que está ali. Olha o objeto que eu falei com vocês. Vocês vão ver que vai aparecer uma sombra. Olha lá. A sombra é igualzinha ao objeto. Se o elétron não caminhasse em linha reta, isso aqui ia estar tudo distorcido. E não está. Ele está com a mesma forma lá. Ó. O objeto é a forma, né, a sombra, né, com a mesma forma do objeto. E aí ele vai começar a brincar com o ímã daqui a pouco. Ele vai começar a brincar com o ímã. E aí você vai ver que os elétrons começam a se mover. Porque esse ímã está mudando a direção do elétron. Você vê que ele vai puxando o ímã para um lado, puxando o ímã para o outro. Aí você vê que aquele ímã que fez o fecho andar para um lado e para o outro, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está puxando os elétrons para um lado, puxando os elétrons para o outro, tá? E esse aí, se eu não me engano, é a última imagem, onde a gente vai ter os elétrons, tá vendo? Movendo. Aquele que eu mostrei na primeira imagem, ele rolava para um lado e para o outro. Aquele está girando no próprio eixo. Mas você vê, o que está fazendo ele girar? Parece que não tem nada, né? Você olha, tem o quê? Eu não tô com gás rarefeito nele, por isso que eu não tô vendo o tom verde. Mas eu tô vendo essa palhetinha, né, girar. Então, o elétron tem massa. Ele agora vai aumentar a quantidade de elétrons, ó. Ele aumentou a quantidade de elétrons e aí a gente vê que ele gira ainda com mais velocidade, tá vendo? Ele tá girando doidão lá, ó. Tá girando pra caramba. É sinal de que ele tem uma velocidade muito maior, porque o número de elétrons aumenta. O que ele vai fazer agora é trocar o lado positivo com o lado negativo. Ele estava sendo gerado de um lado, atraído para o outro. Ele agora vai trocar. Você vê que ele ainda está rodando, ele vai rodar ao contrário agora. Porque o elétron agora vai ser gerado do outro lado. Né? Então, ele vai começar a inverter lá. Pronto, inverteu a rotação, ele agora está gerando para o outro lado, porque ele trocou o polo positivo com o negativo. Então, lembra, o elétron é gerado no polo negativo
e atraído para o polo positivo. Tá bom, galera? Então, aqui ele só vai mostrar de novo aquele primeiro fechozinho. Se eu botar o ímã lá, vai botar de novo o ímã, atraindo ou repelindo. Ali ele está atraindo. Se ele virar o ímã, ele repele. Ele vai virar o ímã, ele repele. Agora ele está repelindo. Você vê que a luminosidade está vindo para frente. E aqui, ó, deixa eu até falar. Essa era aquele tubo que eu falei da gente entender como é que funcionam os prótons, ó. Presta atenção. Tá vendo aqui bem no meio? O elétron é gerado aqui no meio. Aqui é o polo negativo. Aqui embaixo está o polo positivo. Então, o elétron segue de cima para baixo, aqui do meio para baixo. Quando o elétron desce numa alta velocidade, se choca com os hidrogênios, arranca o elétron do hidrogênio, o hidrogênio deixa de ser próton e elétron, perdeu o elétron, fica só próton. O próton é positivo e é atraído, como esse polo aqui é negativo, ele é atraído para cima. Então, aqui a gente está vendo a cor dos prótons, que dá rosinha, e aqui embaixo a gente está vendo a cor dos elétrons. Bem bonitinho, né? E dá para ver mesmo que ele está subindo, né? Dá para ver que os prótons estão de baixo para cima. Você vê esse movimento ascendente dos prótons. É que esse aí tem som, aí atrapalha um pouquinho. Bom, amores, era isso. A gente vai conversando então. Depois eu vou postar a segunda parte, tá bom? Beijos!